Muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Dessa vez, iremos tratar de tabelas e tabelas dinâmicas, que são assuntos bastante pertinentes no estudo do Excel. Bom, primeiramente, vamos entender aqui do que se trata essa tabela antes de começar a mexer nela, para a gente ter um entendimento melhor da aula de hoje. Temos aqui uma tabela de uma lojinha, por exemplo, uma lojinha lá no CETEC, da UFAL, que ela tem aqui o nome dos clientes, o curso que o cliente faz parte, né? O produto que ele comprou, o preço unitário desse produto, a quantidade comprada, ou seja, quantos desse produto ele comprou, a data de compra e o valor total, né? Porque aqui a Cássia, por exemplo, comprou uma coxinha e cada coxinha é R$ 3,50, logo ela gastou no total R$ 7,00 naquele dia, certo? E aí aqui a gente tem a nossa planilha, né, que ela vai contínua, e aí o caixa vai anotando toda vez para ter esse controle de compras. Então, como é que a gente faz para inserir uma tabela sem precisar usar aqueles artifícios que a gente usava anteriormente? De, por exemplo, chegar aqui, aí colocar uma borda, pintar a tabela, enfim, e assim vai. Então, primeiramente, vamos selecionar todos os nossos dados que irão fazer parte da nossa tabela. Então, a gente pode ou selecionar normalmente, e lá até embaixo, ou você pode clicar aqui em nome, segura Ctrl, Shift e aperta para o lado. Ainda segurando Ctrl Shift, aperta para baixo. Então, ele seleciona todos os dados da nossa tabela, de uma maneira bem rápida. A gente pode vir aqui em formatar como tabela, escolhe qualquer formatação que você queira, vamos escolher essa, por exemplo. Ele vai perguntar aqui, onde estão os dados da tabela? E aí, ele vai dizer que está aqui desde a G10 até a M54. E a gente vai se perguntar, é isso mesmo? Se for, beleza. No caso a gente está vendo que é, então vamos aceitar e não mexer mais nisso, né? Até porque a gente selecionou tudo bonitinho sem erro. Aqui ele pergunta também, a minha tabela tem cabeçalhos? No caso ele afirma, né? E a gente sabe que a nossa tem, que é o nome, curso, produto, e ele já vai identificar isso automaticamente. Vamos dar um OK e está aqui. Ele colocou um filtro aqui em nome, um filtro em curso, enfim, um filtro em todos os cabeçalhos. Então aqui a gente poderia filtrar por cliente, mas eu não quero. Vamos selecionar todos mesmo, classificar de A a Z, né? Só para ficar mais organizadinho. E aí, beleza. A gente pode clicar na tabela, mais uma vez, em qualquer canto. E aí a gente vem nessa aba que abriu, Design, que é a aba de edição e formatação da nossa tabela criada automaticamente. Nela, vamos ter algumas informações, tais como o nome da tabela, aqui no canto esquerdo superior. A gente pode editar, também pode redimensionar o tamanho dela. Então, minha tabela ela só vai daqui de cima para cá. Então, a gente vai redimensionar para selecionar apenas esse conjunto de dados aqui. Deixa eu voltar aqui, ops. Bom, aqui as cores, podemos editar, né? E aí, a criação de tabelas nos fornece uma ferramenta muito importante que automatiza o nosso processo. Nessa aba aqui de opções de estilo da tabela, nós podemos adicionar linhas totais. O que seria isso? Vamos clicar aqui para ver. Ela adiciona essa linha aqui, que é uma linha total, o qual, como o nome já diz, vai mostrar o total de cada coluna. Aqui, como por exemplo, no valor, ele vai mostrar qual o valor total que a gente recebeu, no caso é a nossa loja, durante todo esse processo aqui dessa planilha. Nós podemos clicar aqui nessas outras linhas também, nessas outras colunas, e vai aparecer essa setinha para baixo, na qual a gente pode colocar outro total. Então, por exemplo, aqui no preço, na quantidade comprada, melhor dizendo, nós poderíamos botar aqui a média. Então, a média da quantidade comprada dos nossos produtos é 1,54. Ou então, a gente pode colocar aqui qual foi o máximo comprado, né? Foi 4. A gente sobe aqui, ó, foi 4 sanduíches. E assim por diante, nós podemos fazer essa seleção aqui. Se não quisermos também, a gente pode tirar. E aqui temos outras informações também. Temos linhas em tiras, né, que são essas cores. Então aqui a gente tem o cinza, o branco e assim vai. Linha de cabeçalho. Primeira coluna grifada, última coluna grifada.
coluna em tiras e os botões de filtro. E é basicamente isso. Deixa eu excluir aqui para mostrar só mais uma coisinha para vocês. Então, aqui é o final da nossa tabela. Veja, por exemplo, se eu adicionar agora um outro cliente, por exemplo, Rafael, e der um Enter, ele já vai puxar essa formatação de cor da célula de cima. Então, você viu que aqui ficou cinza. Teoricamente, se eu colocar mais um, vai ficar branco. Então, ficou branco. E mais outro, vai ficar cinza de novo. Dá um Ctrl Z aqui. Bom, e não somente isso. Quando você digita aqui, ele vai criando infinitamente, a partir do momento que você digita, mais espaçamentos para a tabela, mais linhas para a tabela. E essas linhas, elas vão vir com tanta formatação de cor, como a formatação das células acima dela. Então aqui, por exemplo, a gente viu que essa célula ela é composta pela função, que é uma função que multiplica o preço pela quantidade comprada. Certo? Então aqui, se você for olhar, ela já puxou também esse valor, essa formatação. Então se eu colocar aqui 5 e 2, vai me dar 10. Certo? Mas eu não quero isso, então eu posso vir aqui em deletar. Também posso puxar a nossa tabela aqui para cima. E aí ele exclui. E assim sucessivamente. Posso fazer esse controle também só arrastando aqui nesse cantinho inferior. Tá bom? Mas não é isso que a gente vai fazer. Eu acho que aqui já mostra uma boa base para vocês de como é uma tabela. Basicamente é isso. O resto são coisas bestas que vocês podem fazer fuçando. E isso abre um leque muito imenso, né, de como fazer tabelas e automatizar aquele processo que a gente havia visto antes. E também, só para encerrar, ela tem uma informação bastante importante, uma função, na verdade, aqui em cima, chamada segmentação de dados. O que seria isso? Vou selecionar aqui qualquer coluna e clicar em segmentar dados dessa tabela, aqui em cima. E ele vai falar, você quer segmentar quais dados, João? Bom, a gente pode escolher aqui, vocês estão vendo aqui que esses valores aqui, essas nomenclaturas são referentes ao nosso cabeçalho. Vamos escolher o nome para ver o que é que acontece. Ele criou essa abinha aqui, vou puxar aqui mais para baixo. E aí ele mostra todos os nomes que a gente tem na coluna de nome. Ó, se você reparar aqui, Alicia está aqui, Beltrana, Cássia, Davi Fulaninho, enfim, todos os nomes que você tem na sua tabela, na coluna de nomes, claro. E o que seria isso? Seria uma espécie de filtro inteligente para a nossa tabela. Porque, veja, eu quero analisar apenas as compras da Beltrana. Estou vendo aqui que ela comprou muito, vamos ver se tem mais coisa dela. Clico nela, vai mostrar somente as compras da Beltrana. Deixa eu fechar aqui, agora quero da Juliane. Vai mostrar somente as compras da Juliane. Então, essa função serve para a função segmentação de dados serve como uma espécie de filtro que a gente já havia visto, né? Só que dessa forma mais otimizada, inteligente e até bonita, né? Porque ficam botões aqui, os quais a gente pode clicar aqui e vir aqui em cima e também mudar as cores. Tá bem? Então, tabelas é isso, pessoal. Vamos dar um engate aqui já para tabelas dinâmicas, que é outro processo bastante legal que a gente pode aprender no Excel. A gente pode clicar em qualquer célula aqui da nossa tabela. Vamos clicar aqui, por exemplo. E como é que a gente faz para inserir uma tabela dinâmica? Vocês clicam em qualquer célula, como vocês já clicaram, e vem aqui na guia Inserir, Tabela Dinâmica Recomendada ou Tabela Dinâmica. Vamos inserir aqui uma tabela dinâmica. Vocês vão ver que ele vai selecionar todos os seus dados aqui, com exceção do cabeçalho. É isso mesmo. Aí a tabela 10. No caso, essa tabela 10 é aquela tabela que a gente acabou de criar. Usar uma fonte de dados externa? Não, eu quero só os dados dessa tabela. Você vai querer que eu crie essa tabela dinâmica nesta planilha ou que eu crie uma planilha nova? Queremos que o Excel crie uma planilha nova. E aí a gente pode vir aqui, dar um OK. E aí ele criou a nossa tabela dinâmica. O que é isso, João? Né? Uma tela aqui bastante diferenciada, né? Mas vocês vão ver como essa função é interessante. Por quê? Aqui está o nosso cabeçalho, que ele já recapitulou lá da nossa tabela.
Aqui vai ser o espaço para a gente criar a nossa tabela dinâmica, né? E aqui a gente vai fazer todo o processo de modificação, rearranjo e adição da nossa tabela. Então, ou vocês podem pegar aqui os cabeçalhos e colocá-los como filtros, como linhas, como colunas, como valores, enfim. Ou vocês podem ir clicando aqui nessas caixinhas, que o Excel vai criar automaticamente uma tabela dinâmica para vocês. E é o que vamos fazer. Se isso não fizer sentido, aí a gente pode reajustar de acordo com o que a gente acha que faça mais sentido. Mas vamos clicar aqui em todas as linhas do cabeçalho e vamos ver, prestar atenção no que é que ele criou. Vocês vão ver aqui que ele já foi jogando aqui onde ele achou que deveria jogar e vamos ver se faz sentido. Bom, esta aqui é a nossa tabela dinâmica, tá? E eu acabei não falando, né? Só fui mostrando aqui para vocês, erro meu. Mas uma tabela dinâmica é uma espécie de tabela, como o nome já diz, muito dinâmica, que vai fazer filtros em cima de filtros com a intenção de mostrar as melhores informações para você. E é você que organiza tudo isso. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, vou fechar essas caixinhas aqui, vocês podem fechar aí também. Deixa eu fechar todas aqui para a gente entender o que foi que o Excel fez e o porquê ele fez isso dessa forma. Tudo fechado. Então temos aqui, vejam que o painel sumiu porque eu cliquei fora da tabela dinâmica, mas quando eu clico ele volta. Então temos aqui no rótulo de linha o nome dos nossos clientes, de todos os clientes que a gente tinha naquela tabela. E aí, quando eu clico aqui na Alicia, vamos analisar a Alicia. Você clica aqui, ele vai abrir o maisinho. Então, a Alicia, a gente já vê aqui que ela faz parte do curso de odontologia, né? Tá aparecendo aqui Alicia, odontologia. Ela comprou uma pizza, vamos ver aqui, no dia 3/4/2021. Quais são as outras informações que a tabela dinâmica vai nos mostrar? Que ela comprou aqui é o valor da soma de preço. Então, o preço de uma pizza é R$3. Qual a quantidade comprada? 4 pizzas. Quanto foi que ela gastou? R$12. E aqui a gente tem para Alicia um total de R$12 gastos. Vamos voltar aqui para entender melhor. A Beltrana, por exemplo, tem um gasto de R$103,5 com nossa lojinha. O Davi, a Cássia, tem um gasto de R$38,50, desculpa, com a nossa lojinha. E no total a gente arrecadou R$286,50. Então vejam que temos aqui filtros em cima de filtros. A Beltrana, por exemplo, tem vários aqui, ó. A Beltrana, ela faz parte do curso de nutrição, certo? E aí, ela comprou o quê? Churros, coxinha, pastel, pizza e sanduíche. Ela comprou churros no dia 6/4, no dia 7/4 e no dia 9/4. Então, praticamente todos os dias ela estava comprando um churros. E aí, cada churros custa R$2. No dia 6/4 ela comprou 2, então R$4. No dia 7/4 ela comprou 1, então R$2. E no dia 9 ela comprou 1, também R$2. E assim por diante funciona a nossa tabela dinâmica. Então vejam que é filtros em cima de filtros para nos mostrar de uma outra forma os dados, né? Então fica a critério você usar uma tabela dinâmica ou uma tabela normal. Muita gente prefere usar a tabela normal por ser mais simples, porém outros preferem a tabela dinâmica porque ela mostra um rearranjo diferente de dados e é de acordo com o que você decide alterar. Vamos colocar aqui, por exemplo, João, eu não gostei que o nome das pessoas ficaram nessa primeira coluna. Eu preferia que ficasse o curso. Não tem problema. A gente pode vir aqui. Aqui temos os rótulos de linha. Aqui, ó, linhas. E aí, a gente tá aqui, o nome é o primeiro. Mas beleza, a gente viu que não quer o nome. A gente quer agora o curso. Então, a gente pega aqui o curso. Ficou verdinho. E arrasta ele para cima do nome. Então, ó, a gente tem agora todos os cursos que compraram na nossa lojinha. E aí, quando a gente vai abrindo, agora a gente tem o nome, né? Porque o nome é o segundo que vem aqui. Depois vem o produto. E depois vem a data.
E aí a gente pode fazer os mais diferentes tipos de tabela, né? Não precisa ficar preso no que o Excel montou para a gente. Qual é outra coisa que a gente pode fazer também? A gente pode vir aqui, ó, no somatório, aqui, esse sigma somatório de valores, a gente pode alterar. Por exemplo, eu não quero que aqui seja a soma dos valores, né? Então, tipo, o curso de arquitetura aqui nos deu R$11 nessa planilha. O de artes nos deu R$30,50. Eu queria que ficasse, por exemplo, a média. Não sei porque eu vou fazer isso, mas se você quisesse, você pode vir aqui, soma de valor, né? Soma de valor. Aí vem aqui embaixo, clica na setinha aqui para baixo, vem configurar configurações de campo do valor, e ele vai abrir essa aba para a gente, que ele fala nome personalizado. Então, a gente pode personalizar o nome para esse título aqui do cabeçalho. E a gente pode escolher qual informação que ele nos vai dar. Então, vai ser uma contagem, vai ser uma média, vai ser um valor máximo, vai ser um valor mínimo, um produto, entre as infinitas funções que o Excel tem. Vamos dizer que eu quero um valor máximo. Então, o curso de arquitetura nos deu um valor máximo de R$8. Então, nutrição nos deu um valor de R$32, né? Deixa eu voltar aqui, que não faz muito sentido, mas vamos deixar aqui como a soma do valor, que fica melhor. Então, nutrição é o curso que mais deu dinheiro para a nossa lojinha, certo? E isso você pode fazer para as diferentes colunas, né? Se eu quero aqui a soma da quantidade comprada, eu não quero soma, eu quero média, eu quero máximo, eu quero mínimo. Então, pode vir aqui e ajeitar da mesma forma que a gente acabou de fazer. Fora isso, a gente tem aqui, como a gente tinha na tabela, as formas de design da tabela, né? A gente pode escolher aqui uma cor, de maneira que fique o mais agradável possível para a gente. O que é que a gente pode fazer mais também? Segmentar os dados também, da mesma forma que a gente segmentou para a tabela, né? Então, a gente clica aqui, vem em analisar, inserir segmentação de dados, com os nomes. Então, da mesma forma que a gente havia feito, a gente tem aqui uma segmentação de dados, com os nomes. E aí a gente pode brincar igual a gente brincou, né? Então, Alicia, só vai mostrar aqui o curso de odontologia, né? Que é o curso que ela faz parte, logicamente. Mas aí não faz sentido essa formatação que a gente fez aqui. A gente poderia colocar, então, uma segmentação de dados diferente, né? A gente pode colocar várias ao mesmo tempo. Então, eu quero o curso. Então, ele vai inserir aqui outra segmentação de dados, que é muito interativa. Vamos mudar a cor. E aí, eu quero ver só o curso de engenharia civil. Vai mostrar aqui só o curso de medicina. Deixa eu desselecionar aqui a Cássia. Pronto. Só o curso de arquitetura. E assim vai. E você pode brincar com isso, fazer várias segmentações de dados. Data. Que vai ficar muito interessante para vocês. Né? Porque no dia 3/4, o que é que foi comprado? Não sei, aqui está mostrando os cursos, né, que compraram nesse dia. A gente pode abrir aqui e ver. A gente pode fazer o quê? Selecionar ao mesmo tempo, né? Eu quero no dia 3/4 só ver o curso de arquitetura. Não, deixa eu limpar aqui, vai aparecer todos os cursos. No dia 3/4 eu quero ver, deixa eu botar aqui para ficar mais interessante, mais uma segmentação de dados, o produto. Então, no dia 3/4 eu quero ver só pizza. Então, esses aqui são os que compraram pizza. Vamos checar. Pizza. E pizza. Mas deixa eu limpar aqui. E aí, veja aqui. Selecionei aqui o dia 3/4. Quando eu vou olhar aqui, ele não deixa marcar para mim a parte de churros e de coxinha. Porque realmente não tem. Né? Não tem para essa data. Não foi comprado nenhum churros e nenhuma coxinha para o dia 3/4. Então, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, a tabela e a tabela dinâmica, que são funções importantes do Excel para cada vez mais estar batendo nessa tecla de automatizar o seu tempo. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e até a próxima aula. Nos vemos já já. Tchau, tchau.